Então, gente, eu vou começar a minha organização, fazer minha organização. Coloquei a organização experimental, por quê? Porque tudo a gente vai experimentar, entendeu? Então, isso é algo simbólico pra gente entender que a gente pode mudar, entendeu? Porque uma coisa que acontece muito é que a gente quer um perfeccionismo, entendeu? E por causa disso a gente não faz nada, né? Então, vamos começar pelo princípio, né? O que é o princípio? Eu sempre começo a minha organização baseado na minha vida com Deus. Por quê? Porque em Deuteronômio 6, até coloquei aqui, ó, 6:5 tá escrito: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, o momento, isso é muito relativo, sabe? Na parte das forças que eu quero dizer. Pra mim, o momento em que eu tenho mais força, em que eu estou mais forte, é na manhã, pela manhã quando eu acordo. Eu tive uma noite de sono, então eu acordo, isso é maternidade real. Eu acordo bem disposta. Então, é quando eu vou fazer o meu devocional. Quando eu vou me entregar meu momento para Deus. Então, eu começo baseado naquilo, no minha vida com Deus, primeiro lugar. Tem gente que é mais de noite, né? Tem fases da minha vida que eu tô mais disposta à noite. Daí eu deixo para fazer um estudo, mas pela manhã eu acredito que é um momento assim que eu sinto necessidade de entregar, como se fosse uma primícia, entendeu? Então é uma oferta. Para Deus é meu primeiro momento. Então eu começo pela parte da manhã. Então, meu esposo tem levantado cedo e por causa disso eu tenho conseguido levantar às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas é o meu devocional. E é um momento, assim, quando você for separar o seu momento com Deus, o seu devocional, tem que ser um momento em que ninguém vai te atrapalhar. Então, para nós mães, o melhor momento é quando as crianças estão dormindo, ou de noite, ou de manhã, entendeu? Se você não é matutina, se você não gosta de acordar muito cedo e tal, então faça à noite, antes de você dormir, não tem problema. Não existe uma regra, tá dizendo o que a palavra? Que tem que ser de todas as suas forças. Então é o momento que você tem mais vigor e mais força. Às vezes você acorda de manhã morrendo, que não quer saber, não quer levantar cedo, e tudo bem, ok, entendeu? Não tem problema. Então, eu já prefiro fazer de manhã. Então, eu faço aqui, ó, às 6 horas da manhã, o meu devocional. Então, umas 7 horas, mais ou menos, eu já terminei de fazer tudo que eu queria de devocional. Normalmente eu louvo, eu leio uma palavra, eu estudo. Então, mais ou menos às 7 eu acordo as crianças. Então, eu acordo eles. E daí, quando eu acordo eles, eu ponho eles para fazer devocional. Criança depende muito da idade dos teus filhos, sabe? Os meus filhos aqui têm 3, 8 e 9. Então, eles ainda estão numa fase em que devocionais muito longos deixam eles fadigados, entendeu? Principalmente o mais pequenininho. O mais pequenininho eu tento fazer com ele... Eu tento deixar ele quieto para ele entender que tem um tempo certo para todas as coisas, mas ao mesmo tempo eu também não deixo ele muito preso, porque ele não vai, né, ter a mesma tolerância de horário que a minha filha de 9 anos vai ter. Então, eu faço um devocional que eu sei que todos eles vão gostar. E ao longo do dia, eu vou falar para vocês, né, momentos assim que a gente vai dando mais alimento, vamos dizer assim, espiritual para os maiores que precisam. Por exemplo, a minha filha de 9 anos, se eu der o mesmo conteúdo, vamos dizer assim, espiritual que eu dou para meu filho de 3 anos, ela vai ficar com fome espiritual, entendeu? Então eu não posso dar para ela só isso. Então eu inicio com isso, que seria como se fosse o devocional do menorzinho. Então eu coloco uma musiquinha, a gente gosta de 3 palavrinhas aqui em casa. Então eu coloco 3 palavrinhas, deixo tocar, e depois eu coloco daí, como que fala, um desenho, tipo, eu gosto do Midinho, Pequeno Missionário, ou uma historinha bíblica, Superbook, só que o Superbook é um pouco mais longo, tem uns 20 e poucos minutos, eu acho que é muito tempo demais.
Mas eu medinho uns 10, 12 minutinhos, eu acho isso ok. E daí uma coisa que eu vou colocar aqui pra acrescentar pra Annalise e pro Miguel é que eu vou fazer, eu quero que eles passem isso que eles aprenderam no caderno. Porque por enquanto o que a gente tem feito é conversado. A gente faz devocional e a gente conversa sobre o que foi falado na mesa durante o café da manhã, sabe? Ou um pouquinho antes do café da manhã, quando eu tô preparando às vezes o café da manhã, entendeu? E é isso. Então, às 7h30 eles vão fazer eu vou acordar eles às 7 horas. E daí dá, tipo, normalmente umas 7h05, 7h10, eles já estão prontos, né? Tipo, eu não falo pra eles se trocar de roupa nem nada. Eu falo só pra eles usar o banheiro, pra eles não terem que usar o banheiro durante o devocional, né? Então, tipo, até umas 7h30 mais ou menos vai ir o devocional. Daí a gente vai fazer o café da manhã. Às 7h30 até umas 8h30 mais ou menos é o café da manhã. E daí aqui que eu ia falar pra vocês. Aqui em casa nós temos uma caixinha com assuntos. Deixa eu pegar ali pra vocês. Ó, é uma caixinha que a gente colocou vários assuntos que a gente tem que conversar. E daí a gente lê a palavra em relação àquele assunto na mesa e conversa, tá? Outro dia eu falo exatamente sobre essas questões de alimentar espiritualmente os filhos e tal, né? Mas ó, que eu abri um aqui, ó, que eles queriam falar sobre isso, sobre psicopatia, assassinato, essas coisas. E a gente vai, né, a gente lê a palavra de Deus, é um assunto bem... Mas assim, já entrando um pouquinho nisso. Se você não ensinar, quem que vai ensinar? Onde eles vão aprender? Você tem certeza que onde eles vão aprender da maneira certa o que é psicopata, o que é assassinato, o que Deus pensa sobre assassinato? Eles vão aprender do jeito certo? Então eu prefiro falar em casa com eles, que eu sei que eu vou ensinar eles do jeito certo, com paciência. Eu vou entender os limites deles também, não vai ser qualquer pessoa que vai falar, ou qualquer lugar que eles vão ver sobre isso, e vão... isso vai estar além da maturidade deles. Então, tipo assim, eu entendo, eu conheço meus filhos, eu sei a maturidade que eles têm, eu sei o que eles precisam, então eu ofereço para eles sobre os assuntos que eles pedem, aquilo que eu sei que eles estão preparados para ouvir. Enfim, voltando para a organização. Então, até 8h30 vai café da manhã, então eu fiz. Então vocês podem ver, esse é o meu, né? E daí acorda, né? As crianças, 7h30 faz devocional, até 8h30 o café da manhã. Daí nós vamos limpar a casa. Então a gente vai limpar a casa até as 10h30 no máximo, para eles terem bastante tempo para eles, né? Limpeza da casa, organização. Isso é um princípio muito importante. Hoje o nosso assunto de mesa era sobre isso. E a gente ensinou a eles que é uma coisa assim que a limpeza e a organização da casa é você amar o próximo com as suas atitudes. Amar o próximo tanto dentro da sua casa, quanto os de fora que vão chegar e vão ter uma casa limpa para eles estarem conosco, né? Então, 10h30. Daí, daqui em diante, eles podem brincar, ficar livres até umas 11h50, mais ou menos. E daí, ele já começa a se preparar para o almoço. O almoço sai 12h porque eu tenho que trabalhar. Então, assim, tudo tem que ter horário. Na palavra de Deus fala que tem o tempo certo para todas as coisas. Então, você tem que entender que tem que ter horário. É chato, cara. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina, eu não gosto de horário. Só que a gente precisa disso, porque é bíblico. Tempo para todas as coisas. Tem o tempo de almoçar, tem o tempo de brincar, tem o tempo de tudo. Livre aqui eu deixo eles fazerem o que eles quiserem e depois eu vou pensar em alguma coisa para colocar aqui. Essa é uma agenda experimental, entendeu? Então você tem que começar de alguma coisa. Não vai ser perfeito, conforme você for vendo, você vai vendo se sobrou tempo em algum lugar e vai encaixando outras coisas, entendeu? Mas vamos fazendo assim. Então, aqui é o almoço. E às 13h
1h30 eu vou trabalhar. Por enquanto eles estão de férias, então eles vão comigo pro trabalho e eles normalmente ficam na casa da minha mãe. Lá eles ficam brincando e tal, né? Ou é que lá o meu trabalho é no quintal onde eu morava antes, né? Mas é um ambiente familiar, assim, né? Como se fosse em casa, né? Como se trabalhasse em casa mesmo. Então eles ficam brincando livre, tranquilos, do que eles quiserem com os primos deles. E mais pra frente eu pretendo, né? Alugar um espaço, alguma coisa assim. Mas eles sempre vão estar comigo. Então ontem, por exemplo, eu levei pra eles... levei um notebook pra eles assistirem algum filme, algum desenho. Eu deixo tempo de tela, assim, claro que é por propósito, por algum motivo. Então, tipo assim, eu não deixo eles pra eles me deixarem em paz. Não, é porque eu tava num ambiente que eles não podiam correr, brincar, né? Se chovesse, porque aqui, né, onde eu moro, em Curitiba, Colombo, aqui, tava meio chuvoso. Então, se chovesse, eles precisavam ter alguma distração que ficasse dentro de um ambiente que é pequeno. Um estúdio, depois eu vou mostrar pra vocês. É um lugarzinho pequenininho, acho que vocês já sabem, já deve ter visto aí meus status em algum lugar. Então não dá pra eles ficar correndo lá dentro. Então eles têm que ficar mais calminhos, mais paradinhos, contidos. Então eu levei pra eles, né, o meu notebook. Eles levaram o caderno, levaram brinquedinhos pra eles brincarem. Eu levei frutas, coisas pra eles comerem lá, né? Caso você vá sair de casa. Caso você fique em casa, daí você vai ter tudo isso dentro de casa, né? E outra coisa, é importantíssimo você separar um horário de trabalho, porque esse que é o negócio, é a mesma coisa de Eclesiastes ali. Tem o tempo certo para todas as coisas. Então, tem o tempo que você vai ser mãe, que você vai cuidar dos seus filhos, você vai dar dedicação total a eles. E vai ter o tempo que você vai ter que ser empresária, empreendedora, a mulher que cuida do seu negócio para dar certo. Então, nesse momento em que você for empresária, empreendedora e você cuidar do seu negócio, você precisa separar esse tempo. Porque se você não separar esse tempo, você não vai conseguir dar 100% de você. Esse é um dos maiores problemas da nossa vida de mãe, de misturar várias coisas. É que a gente às vezes não consegue entender que se eu não tiver determinado um tempo para cada coisa, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Esse é o grande problema, entendeu? Então, 1h30 eu coloco pra mim trabalhar. Normalmente eu atendo até umas 4h30, 5h. Daí eu venho pra casa, dou café pra eles. Vou colocar aqui, café. E daí eu levo lanchinho, claro, porque se vocês ficarem com fome lá no estúdio, ou tipo, se eles estão em casa, eles estão à vontade, né? Mas quando eu levo eles, eu levo uma frutinha, alguma coisa, ou minha mãe dá lá, né, pra eles. Então, umas 5h, na verdade, aqui, mais ou menos, que o café da tarde é sempre mais rápido, né? É coisa pronta, eles só comem e eles já vão pra tomar banho, né? E daí, até umas 18h, todos eles já tomaram banho. Todos nós, na verdade, né? Eu tento calcular isso, 20 minutos pra cada. Das crianças, 10 minutos. Eu deixo eles, falar pra eles que eles têm 10 minutos pra tomar banho. Então, 10 minutos pra Ana, 10 minutos pro Miguel. Daí, eu tomo banho em 20 minutos, então já foi 40 minutos. Daí, eu dou banho no Pedro, tipo, não dura nem 5 minutos, porque eu dou banho nele rapidinho. Já foi 45 minutos. Meu esposo toma banho se ele estiver em casa, se ele não estiver em casa não tem problema, mas, enfim, isso aqui é pra uma agenda pra uma mãe, né? Então, não vamos contar com o esposo. Então, até umas 18h a gente já toma banho. E daí a gente começa a fazer atividades em casa, de alguma coisa de brincadeira. Que é isso que é outra coisa que eu vou colocar. Brincadeira? A mamãe vai fazer, a mãe tá montando a agenda. Vem cá, vamos brincar? Uhum. Deixa a mamãe terminar aqui, tá bom? Então, às 20h eu coloco eles pra dormir. Aqui, eles tomaram café aquela hora. Então, quando chega aqui perto desse horário, tem que colocar alguma coisa pra eles comer, né? Porque eles já vão estar com fome.
Então pode ser umas 19h30. Uma ceia, vou colocar assim, né? Porque não vai ser uma janta. Eu vou dar sempre dou alguma coisinha. Às vezes tem comida pronta do almoço, daí eu dou pra eles. Daí eles comem. Senão a gente come um pão, uma fruta, um omelete, um cuscuz. Agora eu aprendi a fazer, tô amando fazer. E às 8 horas eu coloco eles para dormir. Eles dormem mesmo umas 8h40, mais ou menos, porque daí eu levo eles pra cama, e daí eu leio história pra eles, eu fico com eles, entendeu? Então isso às vezes demora um tempinho. Então, daí eu tô livre, normalmente daí eu fico livre pra fazer o que eu quiser. Daí, você pode colocar na tua agenda aí umas 9 horas, mais ou menos, pra você estudar alguma coisa, você ler um livro, pra você ficar com o seu tempo livre pra você fazer o que você quiser. Mas é importante você dormir bem, tá? Pelo menos umas 8 horas, pra no outro dia você acordar cedo, se você fizer uma rotina igual a minha, entendeu? Então, umas 10 horas no máximo, eu já vou dormir. Claro que tem vezes que não vai dar isso certo, né? Isso aqui é uma rotina experimental, vou colocar aqui de férias. Entendeu? Então, a gente vai fazer a agenda e vai fazer uma experimentação. Entendeu? O mais importante é você dar o primeiro passo. Então, você dá o primeiro passo, você faz a sua agenda, você faz uma experimentação. Coloca um dia, não só um dia, porque um dia você vai estar se adaptando ainda. Mas o primeiro dia você vai fazer toda essa rotina e vai colocando ali o que deu certo, o que não deu certo, o que sobrou tempo, ou o que faltou tempo, para você ir organizando e fazendo com que isso faça valer, entendeu? Isso é um bem vida real, assim, gente. Eu não sou especializada em organização, eu não tenho. Eu só tô organizando a minha vida e eu quero compartilhar com vocês pra ajudar. Porque eu tô pensando assim nas minhas amigas próximas mesmo, sabe? Pensando nas minhas amigas que já pediram dicas, pediram ajuda, já perguntaram pra mim como que eu consigo fazer pra trabalhar e cuidar das crianças e ter uma vida de igreja que frequenta os cultos, né? Então é isso. Vou fazer agenda de semana também e vou mostrar pra vocês.